com a inserção já dos bissexuais, das transexuais, travestis, para LGBT. Porque, historicamente, o movimento homossexual brasileiro é um movimento que tem grandes lideranças gays. E os gays, infelizmente, reproduzem o padrão, machista. Infelizmente, ainda lideram e muitas das vezes têm discurso machista. Agora, não é todo gay que vai assumir e dizer isso, inclusive ativista, tá? E não é porque eu também sou o suprassumo, não, pelo contrário. É porque a gente se reconstruiu e a gente vai reaprendendo. E é o que Paulo Freire diz, a gente precisa aprender a reaprender. E porque é novo, a cada semestre, a cada ano, essa sigla pode mudar. Não há problema nenhum de a gente dizer e perguntar ao outro, como é que você quer ser tratado? Eu estou olhando aqui para a Isabela, eu estou vendo características, vou abrir até para ver mais ela, estou vendo características de um gênero, acho que é do gênero feminino, mas poderia estar, vou só usar você como exemplo, Isabela, porque você quer Cicerone, mas poderia estar ali João Guilherme, né, no nome dela. E aí eu ia ficar confuso. Boa noite. O teu nome, você poderia me dizer seu nome? Se fosse João Guilherme, eu ia tratá-la como João Guilherme. Mas o que eu estou identificando é um outro gênero. Mas é a forma como o sujeito, o indivíduo, está no processo de transição. Ou essa pessoa ainda tem características que talvez eu esteja confundindo. Não há problema nenhum da gente dizer, ou é educativo, inclusive a gente se colocar para o outro e perguntar como ela quer ser tratada. Só citei esse exemplo de educador, né? Para a gente chegar próximo do outro, inclusive nos aproxima. Se tiver aqui educadores, professores, professoras, pergunta primeiro. Por que você tem que perguntar? Porque quando você tem Severino, você já chama ele de Bill. Quando você tem Maria das Dores, você já chama ela de Dorinha. E quando você tem um nome totalmente diferente, você chama pelo pseudônimo tranquilamente. E porque a pessoa transexual, a gente não pode consultá-la como ela quer ser tratada. Porque senão a aluna vai embora. Né? E aí, a linguagem neutra, não sei se o Birecinho ainda está, que eu vi que ele saiu, não sei se voltou, mas serve para todos. A linguagem neutra é uma realidade. Sim, aí só finalizando. Não tem um fórum, mas essa metamorfose vai acontecendo, essa mudança de siglas, a partir, inclusive, da inserção ou da presença, né, da organização dessas novas identidades. Eu não vou, literalmente, trabalhar identidades aqui, porque eu sou prolixo. Então, é um trabalho aí de vocês com o Google, né? E aí, a gente está na internet para isso, certo? Então, vejam aí LGBTQI a mais. Hoje é uma discussão e há uma redefinição a partir dessas novas identidades, especialmente QI a mais P, queer, intersexuais, assexuais, pansexuais, que não se veem muitas das vezes em um único gênero. Eu brinquei com Isabela, talvez alguém aqui pode ignorar essa perspectiva que a gente trabalhou gênero, com dois nomes, masculino e feminino, mas poderia ser a gênero, mas tem pessoas que não se veem nem no masculino e nem no feminino. Tem pessoas que estão num processo de transição. E aí a gente agora tem uma linguagem neutra. E uma das possibilidades é o uso do nas finalizações das palavras.
Houve um momento que a gente usava o arroba. Como está tendo, inclusive, ainda muitas dúvidas, tem gente que usa o X. Para a academia, para a universidade, para o trabalho acadêmico, como é que vai ser? Você vai dialogar com o seu programa. Você vai fazer o uso da sua escrita a partir do que a instituição que você está inserido aborda. Agora, a sociedade civil está ponderando que a gente faça o uso da linguagem neutra. Já há pessoas, acho que foi Isabelle, que colocou que é formada em letras e que pode mandar material sobre neolinguagem. Ótimo, manda Isabela, que vai ser perfeito para todo mundo, né? Há hoje, inclusive, uma discussão, além da linguagem neutra, que a gente faça uma discussão de uma linguagem inclusiva. Então, aí o uso do todas, todos e todes. Agora, o que é que eu penso sobre isso? Eu acho que a gente tem que incorporar ao longo dos anos. Contudo, na minha leitura, eu vou compreender como educador popular, como professor, quando as pessoas, inclusive, ainda estiverem no processo de aprendizado e não fizerem a inclusão dessas novas linguagens. Porque, inclusive, eu sou um ser humano que estou precisando aprender a incorporar isto no meu discurso. Eu não abri falando todas, todas e todes. Perceberam? Então, há estratégias na língua que você precisa adotar também. Quando eu não tenho propriedade ainda sobre ela, não adianta apenas eu falar todos e, de repente, não ser realmente inclusivo, tá? Lugar de fala, acho que é uma discussão boa que a gente precisa ter, Agnes. Acho que eu vejo Pedro Cruz como um homem heterossexual, casado, professor universitário, aqui da Universidade Federal da Paraíba, que tem uma discussão super inclusiva e que consegue colocar em seu discurso, em sua prática, o público LGBTQIA+. Eita, mas Pedro não é homossexual. E agora, hein? Pedro não pode falar sobre LGBT. Pedro não pode colocar em seu curso a pauta LGBT. É uma pergunta retórica que não vai ter resposta. Mas fica a reflexão. Temos que ter cuidado quando a gente acha que só quem pode falar de determinada pauta sou eu, porque sou gay. Eu trago elementos da minha vivência e da minha experiência. Mas quando eu estou falando aqui, eu estou falando do meu ponto de vista, das minhas leituras de mundo e das minhas leituras da palavra. Eu acho interessantíssimo quando, inclusive, temos aliados e aliadas que fazem essa discussão acontecer nos diversos espaços institucionais. Se a gente achar que só eu posso falar sobre e pesquisar sobre diversidade sexual, eu estou reduzindo a pauta. Mas acho que é uma discussão muito interessante e as pessoas reproduzem o livro e a obra da... Me lembro o nome da autora. De Lugar de Fala. Alguém lembrou? Vai chegar. Eu só lembro que tem Ribeiro, mas o restante... Exatamente. Pronto, joia, Daiane. Olha, vai De acontecer. Jamila? Djamila Ribeiro. Né? Djamila faz uma discussão com outro viés, mas as pessoas se apropriaram disso e dizem:
Você não tem lugar de fala. Isto precisa ser comedido, tá? Eu acho que isso precisa ser refletido. Tem que ter esse cuidado com isso, tá? Agora, Agnes, tu quer provocar, né? As celebridades heterossexuais que tentam se aproximar, eu não quis nem ir para elas. Eu fui com um professor que é heterossexual, que é da educação popular e que está aqui possibilitando que um pesquisador, ativista, homossexual esteja falando sobre a pauta. Será que eu estaria aqui se Pedro não tivesse todas essas características? Foram, Agnes, os professores heterossexuais na Universidade Federal da Paraíba que abriram a possibilidade do movimento estar dentro desse lugar. Giuseppe Tosi, Nazaré Zenaide, Severino Bill já era homossexual na saúde, Henrique Magalhães. A gente aqui, quem não conhece o campus João Pessoa e a Universidade Federal da Paraíba, o movimento LGBTQIA+, tem uma força que vocês não sabem imaginar. A gente está em todos os cursos, mas é o movimento, não é apenas gays. Gays, lésbicas, travestis, intersexuais, bissexuais, vai estar em todos os corredores o tempo todo. Mas o movimento organizado está pautando os cursos e a universidade de uma forma bem bacana. Agora, esta minha posição e esta minha fala pode ser ter divergências, mas eu penso dessa forma. Para mim, se eu não colocar a pauta do racismo e do machismo na minha fala e na minha prática, eu acho que eu não estou sendo, de fato, um ativista de direitos humanos e não estou sendo inclusivo. Eu tenho que falar que as mulheres são discriminadas e há um feminicídio acontecendo. Mas eu não sou mulher. Mas eu tenho que dizer e conscientizar a macharada que está na minha sala de aula. Porque se a gente não educa os jovens, lá, eu sou professor substituto aqui no Instituto Federal de Educação da Paraíba. Uma escola que é predominante da engenharia. Vocês não sabem, não conseguem imaginar o que é que se escuta nos cursos técnicos. Mas homofóbico, LGBTfóbico, machista, nas aulas de metodologia não se cria. Eu reproduzo a mesma proposta lá do Enem. Se tiver violação de direitos humanos, nos projetos de pesquisa está reprovado. O caba já se assusta. E ele vai ter que, inclusive, falar e compreender um pouco sobre essa pauta. E a gente precisa ser incisivo, gente. Há um crescimento do discurso de ódio. Não se enganem. É os negros e as negras que estão morrendo. E não é mais só no Rio de Janeiro e nas favelas, em todo o país. O que aconteceu com Genivaldo, em Sergipe, é bizarro. Um homem com problemas de saúde mental foi assassinado pelas forças institucionais. E a salvação foi um celular que gravou isso, porque senão a gente não sabia. Vocês acompanharam esse caso, né? Estão acompanhando, né? Então, é bizarro. Por isso que, se a gente se restringir, se a gente limitar umas discussões a determinados grupos, eu não sei se a gente consegue avançar, tá? Por fim, acho que respondi a Agnes, Nazilda, na perspectiva da saúde, né, da assistência à saúde à comunidade LGBT, QIA+, LGBT, no Estado, hoje a gente tem ambulatórios, né,
para as pessoas transexuais em João Pessoa e em Campina Grande, numa perspectiva, inclusive, de redução de danos, né, do uso do silicone industrializado, inclusive trabalhando a perspectiva da hormonização, há profissionais atendendo essa população específica nesses ambulatórios. Em João Pessoa, funciona no Complexo Hospitalar Clementino Fraga e em Campina Grande, acredito que é no Hospital de Trauma. Há algumas unidades de saúde da família na capital João Pessoa que tiveram formações. Hoje, a saúde pública é, de fato, a política social que mais tem produzido material inclusivo, né? Há um curso, inclusive, em âmbito nacional, feito, acho que pela Universidade Federal de Santa Maria, que ele é online. Quando eu acabar de falar, eu posso até ver o íconezinho, sobre a política nacional de atenção à população LGBTQIA+, né? Então, há toda uma discussão muito forte feita nas unidades de saúde, né? Além do uso do nome social, há inclusive hoje uma atenção. Agora, lógico, há profissionais e profissionais lá no atendimento na ponta, tá joia? Então, é isso. Gente, eu sou prolixo, gosto de falar, sou apaixonado pelo tema, tenho uma vivência, uma experiência assim, que está intrinsecamente relacionada. O momento político nos deixa assim eufórico, com raiva, e se a gente estivesse no presencial, é a mesma energia que a gente está fazendo aqui na frente dessa tela. E aí por isso que acaba se alongando, mas lógico, né? A fala inicial foi toda bem planejada e pensada para deixar o bom para agora, mas sei que a gente já avançou na hora. Isabela. Obrigada, Cleudo, mais uma vez pelas suas considerações. O professor Pedro está falando aí no chat, né? Todo mundo adorou, e é verdade. Gerou um debate muito gostoso aí no chat, muito bom de ver o pessoal interagindo. Considerando que a gente já passou um pouquinho do tempo, né? Gostaríamos de perguntar se o senhor tem disponibilidade de responder mais uma pergunta, que é o Alexandro, que levantou a mão aqui. Se o senhor puder. Tenho, só segura 30 segundos, porque eu sou movido à água e eu falo um pouquinho demais. Perfeito. Fique à vontade, Isabela, Alexandre, que a revolução pode ser via Google Meet. Bora lá. Pode mesmo. Alexandre, você pode fazer sua pergunta. Pronto, vou tentar ser objetivo. Mas eu queria agradecer também o espaço e a discussão, uma discussão muito potente. E pensando que a gente está aqui, né, nesse espaço hoje com principalmente pessoas da educação e da saúde, acho que a maioria tem aí um pouquinho das raízes, né, na educação e na saúde, de falar, e me apresentando, eu sou Alexandre, sou profissional sanitarista, sou de Pernambuco, mas atualmente eu atuo aqui em Salvador e sou da área da saúde coletiva, né? E trago um comentário, uma reflexão para que a gente reflita sobre a importância da gente estar adotando estratégias metodológicas dentro da educação e da saúde de formação, de multiplicação, de formar profissionais, tanto da educação quanto da saúde, no sentido de conversar sobre essas questões com os alunos, com os usuários, com pacientes. Um tempo lá em Caruaru,
na zona rural, e a gente atuava muito com agente comunitário de saúde, que acho que aqui provavelmente deve ter algum, sempre tem, todo espaço de educação popular. E eles traziam essa indagação, esse questionamento, eles traziam a necessidade da prefeitura estar promovendo cursos de capacitação sobre essa temática, eles traziam a necessidade de estarem nesses espaços, né? Então, também já ouvi muito de professores, principalmente de zona rural. A gente sabe a dificuldade de acesso que essas pessoas elas têm, né? No sentido do acesso à tecnologia, à internet, a transporte, acesso a serviços, né? Básicos. Então, como ser agente multiplicador e como multiplicar essas dificuldades, essas questões, essas temáticas. E aí eu estava refletindo sobre o que o colega colocou, né, essa dúvida, acho que foi com a questão do binarismo, né, do pronome neutro, né, e isso chega muito para a gente enquanto profissional de saúde, né, a gente acaba, por vezes, atendendo pessoas trans, pessoas não binárias, e a gente acaba não tendo uma formação, uma capacitação específica em relação a essas questões na perspectiva da educação popular, né? Dentro de uma perspectiva dialógica mesmo, como você já colocou. Então, como deixo, né, esse questionamento e essa indagação enquanto uma estratégia mesmo para que a gente possa estar levando, principalmente para os gestores de onde a gente atua. A gente sabe o quão difícil é trabalhar em gestões municipais, principalmente no interior, porque existe toda uma vontade política e um querer político, né? Ou não político. E aí, como trabalhar frente a isso também. Mas eu acho que quando a gente faz tensionamentos, quando a gente tensiona pessoas a pensarem sobre, a refletirem sobre a importância dessas questões nas formações, né? Na educação permanente, educação continuada, enfim, a gente acaba multiplicando muito mais, né? E multiplicando esse formigueiro para que as formiguinhas vão e plantem um pouquinho e disseminem essas informações. Acho que é mais isso. Encerro. Mais alguém, Isabela? Tem, acabei perdendo aqui a janela. Sim. Olha, tem mais 2 perguntas. Tu vai anotando? Sim. Isabela, eu fiz uma pergunta aí, porque eu pensei que Cleudo não ia responder mais, mas Sim. era só uma pergunta, viu, Cleudo? Sim. Então, tem 3, então. Tem a pergunta de Josinaldo, que ele faz assim: Cleudo, como a educação popular pode contribuir no protagonismo da comunidade nas periferias? Porque, Cleudo, a gente nas comunidades, né, a gente tem esse trabalho de base, a gente encontra demais adolescentes, né, que vivem a sua homossexualidade, numa opressão muito grande. Primeiro, num sistema periférico onde existem os poderes paralelos, né? Então, geralmente, esses adolescentes e jovens, eles estão presentes em qualquer projeto que a gente, de fato, construir juntos, né? E aí são jovens, de fato, eles não sonham estar numa academia, numa universidade, eles, na verdade, ficam presos naquele reduto, né? Lá no Timbó, por exemplo, tem Kelvin é um guerreirão, sabe, que vive aí lutando mesmo, é resistência pura, mas aí eu percebo que falta esse viés no trabalho, nos projetos, mesmo os projetos sociais, eles não têm um trabalho direcionado para um direcionamento de protagonismo, né? Então, como a educação popular, né? Como a educação popular, Cleudo, pode contribuir, e aí há uma especificidade, né? Pode contribuir para o protagonismo desses adolescentes, desses jovens nas periferias. Um abraço para ti, viu, cara? Tudo de bom também, Josinaldo. Obrigada, Josinaldo, pela sua participação. Eu vou ler as outras perguntas, tá certo? Ok. Felipe. Não, peraí, calma, errei. Tá no chat essas perguntas, né? Tá. Tem a pergunta de Letícia.
Se for possível, eu quero saber do Cleudo como se encontra a rede de apoio para a saúde mental e números com relação à pandemia de Covid-19 nessa população. Aí, por enquanto, encerramos por aqui em relação a perguntas. Tu conseguiu instigar o povo pelo Google Meet, Vicente? Ah, coisa boa. Então, rede de apoio à saúde mental. Eu não consegui identificar as perguntas, vou botar aqui só algumas palavras-chave para... Tu quer que eu repita qualquer coisa? Não, tranquilo. Então, começando por Letícia. Letícia, eu não consigo dar conta disso, não tenho hoje, porque eu estava na caverna, né? Eu estou saindo literalmente da caverna agora, né? Leia-se que eu estava 4 anos preso. Maria, preso não. Estava isolado, né? E peguei os 2 anos de isolamento da pandemia, que foram péssimos, para fazer pesquisa, isolado, né? Socialmente, no ponto de vista para a escrita, todo mundo pode pensar, foi fantástico, né? Porque todo mundo teve mais tempo para escrita. Pelo contrário, a gente não tinha acesso aos sujeitos e nem aos locais de pesquisa, né? A gente teve que se reinventar. Todo mundo que estava fazendo, e todos vocês que estão aqui talvez fazendo mestrado, doutorado, ou tá na academia, né? Porque as metodologias precisaram ser reinventadas. O que foi que aconteceu, assim, Letícia, na pandemia para a população LGBT? Houve uma parte, aqui na Paraíba, eu só consigo visualizar aqui, eu não tenho o olhar para o Brasil todo nesse exato momento, né? Mas percebi também, a parte do acompanhamento sistemático que eu faço nas redes sociais, né? De amigos, aliados, né? De outras regiões do país, né? Até porque, por um tempo, eu estive também em espaços nacionais, que, de fato, houve com a população trans, né, houve várias ações, né, ligadas à perspectiva da assistência social, porque o índice de vulnerabilidade só aumentou, né, principalmente porque algumas que estão em situação, né, de prostituição precisaram dessa assistência, né? É sabido que os gays, né, falam e sempre se reportaram que o isolamento foi algo muito complicado, né? Porque os espaços de sociabilidade, né, que é um nome bonito para falar de espaços de convivência de LGBTs, né? Boates, saunas e outras coisitas mais, não estavam disponíveis, né, pelo isolamento. Então, o nível de ansiedade muito grande, né, os grupos, né, do WhatsApp que eu acompanho, sempre vejo isso. Não vi ainda, Letícia, nenhuma pesquisa já de ponta para fazendo essa análise. Sei que aqui na UFPE, vizinho a gente, na Paraíba, tem alguma discussão já sobre ansiedade da população LGBTQIA+, no período da pandemia. É isso que eu ouvi. Mas, assim, a rede, né, vem a rede que a gente tem, né, em nível estadual. A porta de entrada para a população, né, é as unidades de saúde da família, mas nessa perspectiva de unidades específicas, né, como os ambulatórios TTs, né, que atendem a população transexual, travesti transexual, a porta de entrada são os centros de referência, né, ao atendimento a partir do centro de referência, de atendimento às vítimas de LGBTQIA+ fobia, né? Tanto em João Pessoa quanto em Campina Grande, e em todas as capitais, hoje nós temos pelo menos um centro deste, né? Que foi adotado pelos estados, pelos municípios, e que inicialmente ele foi criado a partir do financiamento público para a sociedade civil. Aqui na Paraíba, ele era da sociedade civil, era da Astrapa, né, que foi capitaneado pela ativista Fernanda Bevenuti em 2005 e ficou na sociedade civil até 2009. A partir de 2009, inclusive quando eu estava no espaço de governo,
a gente transformou isso em política pública de governo, né? E no novo governo, já do campo progressista, em 2011, foi inaugurado o Centro Estadual de Atendimento às Vítimas de LGBTfobia. Aí já não estava nesse governo, mas é fluxo, né? E é resultado dessa luta da sociedade civil. Então, muita ação e atendimento da população trans vai a partir do Centro de Atendimento LGBTQIA+, né? Porque elas não vão direto para a unidade de saúde. Muitas das vezes, elas não são atendidas nessa unidade. Eu estou querendo, inclusive, falar mais sobre elas, porque gays e lésbicas ainda têm uma passabilidade, né? Que passam... que é essa possibilidade, que seria isso, né? Passa desapercebido a orientação sexual desses indivíduos, né? E alguns que não têm ainda orientação sexual assumida, têm um atendimento, talvez, diferenciado, né? Mas ainda algumas unidades de saúde da família, as travestis transexuais não são atendidas de forma digna, né? Isso já mudou ao longo dos anos, mas ainda há uma discriminação, certo? E aí, essa rede de apoio. Josinaldo, eu acho que a gente tem aí, não sei se te respondi por completo, Letícia, mas é um pouco do que eu venho acompanhando, porque vocês são sabedores que a gente acaba se especializando, né? Eu sou da educação e trabalho com história e memória e estou voltado muito meu olhar nos últimos anos só para a política pública e para a memória, né? Como eu não sou da saúde, eu acabo não olhando para a saúde como um todo, né? Embora seja um árduo defensor do Sistema Único de Saúde, né? E hoje, de fato, o SUS tem feito discussões muito interessantes, né? Talvez melhores do que a educação, sem sombra de dúvida, que é altamente conservadora nos dias atuais. E sempre, independente do atual governante. A educação é uma política altamente conservadora. Tá? No âmbito da periferia, Josinaldo, os homossexuais, os LGBTs, esses jovens, né, que não estão mais passando pelo processo de transição, antes se assumindo como gay, né, e depois se descobrindo sua identidade travesti ou transexual, né? Era muito raro nos anos 90 e nos anos 80 você ver uma jovem transexual na periferia ou em outros espaços da sociedade. Hoje é a coisa mais comum você ter um adolescente e uma jovem transexual. Isso é fantástico, do ponto de vista que, inclusive, da luta, né? E aí elas estão cada vez mais se descobrindo, se conhecendo e estão sendo inseridas na sociedade, né? A gente tem muitos jovens transexuais na periferia, né? Não só, mas em toda a sociedade, né? Há algumas pessoas jovens, LGBTQIA+, não querem muito saber dessa perspectiva institucional do movimento, porque há outros agrupamentos sociais, há outras, inclusive, possibilidades. O movimento institucional, ele precisa, inclusive, se refazer, porque hoje, um jovem gay, uma jovem trans, me vê como uma pessoa velha, como uma pessoa que não tem muito a oferecer. Porque eu estou enquadrado em um movimento dos anos 80, dos anos 90. E é outra discussão, a outra geração. Estou citando eu como exemplo, né, para ficar bem bonitinho a exposição. Mas é isto que está acontecendo. E aí este movimento também não está conseguindo, inclusive, dialogar com cyberativismo.
É ingenuidade nossa achar que a gente vai fazer trabalho de base igual como a gente fazia nos anos 80 e nos anos 90. Tem um pavor e raiva do povo que fica o tempo todo falando da polarização e dizendo que a gente tem que voltar a fazer trabalho de base com como é o nome daquilo? Com o pirulito, só com a tarjeta. Não, não dá. A gente tem que interagir com os aplicativos, temos que interagir com as plataformas, temos que interagir com a linguagem neutra, temos que interagir com as intencionalidades. Marina, exatamente, porque o cara é gay, o cara é negro, o cara é jovem, as pessoas surdas estão cada vez mais aí assumindo, inclusive, também sua homossexualidade, e a gente não consegue sair da caixinha, a gente está preso. A gente só consegue olhar o indivíduo a partir de uma identidade. Vocês estão me vendo apenas como um homem gay, porque eu estou dizendo que sou gay? Eu sou múltiplo, como vocês são. Então, é essa perspectiva que esse campo progressista precisa se atualizar. O campo progressista está arcaico. E a gente só está falando mal dos outros. Agora, se eu vou dizer isso em algumas rodas, e eu digo, viu? Eu já vou direto para o Calvário, né? Porque é real, sabe? É real. Isso está acontecendo. A juventude quer falar a partir da linguagem deles. E muitas das vezes eu tenho limitações para falar com essa linguagem. Mas eu incorporo e vou no processo educativo e digo, olha, vamos aprender junto. Galera, bora lá. E aí tragam, né? E eles se sentem também inseridos, né? Agora, acho que não tem uma fórmula, Josinaldo, como trabalhar na periferia com essa população. E a gente precisa, inclusive, não só pensar na periferia, e não pensar apenas nos nossos nichos, e não pensar apenas em determinados agrupamentos, que eu sei que nós estamos nele, né? Mas eu acho que chegar junto da juventude LGBTQIA+, juventude negra, mulheres jovens, a partir das novas linguagens, das novas tecnologias. Se a gente chegar apenas com a tarjeta e com algumas... eu ia falar um negócio, não posso. Com algumas estratégias que a gente usa, não é legal. A gente tem que ir para além da ciranda. A crítica é essa. Não adianta o mesmo modelo, porque este modelo ele precisa ser ressignificado. Como eu fui formado e forjado no movimento, não é mais possível. E aí eu estou dizendo isso de quem acabou de sair de uma tese de doutorado e está vendo um refluxo da luta social. As pessoas estão morrendo e não está se criando novas lideranças. E quem está assumindo são velhas lideranças com as mesmas práticas de outrora. Isso não é na Paraíba. Eu olhei para a Paraíba, mas eu consigo ter o olhar do Nordeste, porque eu passei pela gestão pública e venho pesquisando sobre isso. Mas isso é em todo o Brasil. E eu só finalizo, porque eu não me empolgo, dizendo que se você olhar para as outras lutas sociais, o espelho é o mesmo. E na Paraíba, a gente tem uma cultura péssima, de uma herança coronelista, de uma coisa que as pessoas se apropriam das instituições e que uma coisa exacerbada, esse sentimento de pertencimento. Determinada ONG AB Floral é
de fulano. E vira, eu sei, Agner, Nordeste. E isso precisa mudar. Porque ou a gente gera novas lideranças, eu não sei como foi que o povo aprendeu na teologia da libertação, nas SEBs, e não consegue reproduzir isto. A gente tem que estar formando novas lideranças, porque as pessoas perpassam. Por exemplo, um Cleudo foi formado na luta social, mas precisa ganhar a vida. Está na luta, mas precisa estar em outros espaços. E eu estando, inclusive, em outros espaços, é outra vertente de militância. Porque o quanto eu posso também estar contribuindo, inclusive, em uma escola. Agora, em alguns momentos, as pessoas não conseguem sair do lugar fechado institucional. Eu posso contribuir com a luta e posso continuar, posso contribuir com a luta em outros espaços, protagonizar a luta. Eu aqui falei muito de mim, mas o foco não sou eu, o foco é a luta. Eu sou apenas uma ilustração dessa luta, mas o protagonismo aqui é a luta. A gente tem que parar essa coisa tão fisiologista de determinado campo progressista, que é só a gente está em determinados agrupamentos políticos partidários para potencializar a luta social, não é para protagonizar apenas a sigla partidária. Agora, o momento exige da gente ir para o confronto de ideias, e a gente precisa formar novas lideranças, e a gente precisa dialogar com a juventude que está interagindo com as novas tecnologias e com as redes sociais. Eu já não tenho mais idade, nem cabelo, nem peso, nem tempo de ser influência digital. Mas acho que foi Daiane, né? Escutem as mulheres travestis. Escutem Lineker. Escute Bichart. Escute Pablo. Escute Gloria Groove. Escutem a nova cena cultural que adentra a televisão, que adentra as redes sociais. É este povo agora que está fazendo militância e que está chegando nos corações e nas mentes da população e da massa, coisa que a gente tem limitações. Eu estou aqui conversando com acadêmicos, com acadêmicas, com ativistas, com pessoas que já têm, inclusive, conhecimento prévio sobre essas discussões, mas que estamos aqui aprendendo juntos e juntas. Mas a massa vê a partir desta população. Então, quanto mais hoje a gente difundir que existe outra cultura, outros artistas, né, ocupando a cena, melhor. E eles querem escutar Bichart, eles querem escutar Lineker. Bora lá tocar Bichart, bora lá tocar Lineker e vamos dialogar com eles. Por fim, Alessandro, eu coloquei aí o link do curso, né, para profissionais de saúde. Este curso sobre a política nacional LGBT foi produzido pelo SUS, produzido pelo, acho que o Conselho Nacional LGBT, junto com o Conselho Nacional de Saúde, foi muito difundido. Hoje, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul continua disponibilizando ele acontece de forma síncrona, né? Sem tutoria, para quem não tem, talvez, ainda algum conhecimento de algumas questões, ele não está tão atualizado quanto essa questão de siglas, mas a gente precisa compreender os tratamentos, as terminologias e esse histórico, porque essa sigla, como eu falei inicialmente, ela é uma metamorfose, ela tem uma proliferação e que a gente está aprendendo a reaprender o todo o tempo. Por fim, gente, acho que já vou para as considerações finais, agradecendo a Pedro Cruz,
a Isabela, acho que o Felipe também parece estar também na organização com vocês, né? Não sei como está a composição do curso. Agradecer a paciência, a gente ter ficado aqui são quase 21 horas, né? Vocês estão aqui, parece desde as 18, né? Eu cheguei depois, mas fico muito feliz que a gente esteja discutindo isto na saúde, na educação popular, discutindo essa temática. É preciso ouvir, é preciso manter o diálogo, e a gente precisa aprender essas novas nomenclaturas. Se Alessandro, quem está lá na saúde, embora que Alessandro já tenha essa prática, o Iraci, que está lá no turismo, Josinaldo, que está no espaço religioso, fazendo, inclusive, processos educativos, né? Márcio, que está lá no Rio Grande do Sul, né? Fazendo sua tese, fazendo seu mestrado, Daiane, que está aí contribuindo, Isabelle, várias pessoas que estão em cada lugar, né? E não necessariamente só a partir do seu lugar de fala, potencializando discussões, inserindo, protagonizando os diferentes, os estranhos, os queer. Este curso já valeu a pena. Se a gente conseguir, do final agora, que antes tinha acho que quase 50 pessoas e que agora tem 30, se este momento aqui de hoje tiver uma reprodução apenas em um lugar, se alguém comentar sobre o que a gente viveu em 2 de junho de 2022, já valeu a pena estar aqui com vocês. O meu boa noite, muito obrigado, e vida que segue, e fora Bolsonaro. Não há mais condições de a gente achar que é normal o que estamos vivendo no país. Chegou a hora da virada, e este é o ano. Bora lá, bora mudar o que é preciso. Vamos mudar juntos. Boa noite. Obrigada, Pedro. Obrigada, Pedro. O nome de Pedro subindo aqui e eu me atrapalhando. Obrigada, Cleuda, pelas suas palavras. E eu acho que você coloca em nós a ressignificação, né? Ressignificar o nosso pensar, ressignificar nossas ações, ressignificar as nossas verdades, né? De tudo que a gente traz de uma sociedade que tem um machismo enraizado. Então, suas contribuições foram super valiosas. Foi uma aula que, para mim, valeu muito a pena estar aqui nessa noite mediando com vocês. Gostei muito, de verdade, da discussão. E sobre fora Bolsonaro, realmente, né, gente? Não vamos perder nossas esperanças, vamos esperançar juntos, porque o mundo, ele não ele está sendo, já dizia Paulo Freire. Então, a gente tem o poder da mudança, da transformação, está em nós. E em outubro a gente vai poder fazer isso, se Deus quiser. Assim não aguentamos mais. Márcio, pode dar uma palavrinha e a gente já vai se encaminhando para o final, tá, gente? Felipe vai ter um aviso para vocês. Mais uma vez, né, tendo essa oportunidade de fala, também fui muito contemplado, muito importante esses momentos, esses espaços, e eu estou em um território, né, que eu já havia mencionado em outro momento, eu estou em um território que mais de 80% é bolsonarista, Eu também estou trabalhando num lugar que é totalmente assim. Com essa questão aqui, porque você é nordestino, de outra região, então, assim, muitas vezes eu estou me esquivando para me preservar, mas não é medo nem nada disso, mas eu acho que a gente deve também se posicionar e também não deve acelerar demais, né? Mas eu tô torcendo, mas ao mesmo tempo com muito medo, porque aqui tem um outdoor na entrada da universidade, a cidade de Erechim, aqui no Rio Grande do Sul, apoiamos, e tem a foto desse homem que eu tenho todo dia que olhar, sabe? Então, assim, é muito preocupante. Mas, como a gente costuma dizer, né? Deus é brasileiro, vai dar uma virada de mesa, nós vamos dar essa virada de mesa.
Cleudo, eu queria que você disponibilizasse seu contato para poder depois a gente ter. Eu estou pegando os contatos, todas as pessoas que estão passando aqui, representando aí um movimento, para depois a gente trocar essas figurinhas, porque aqui não é o suficiente, infelizmente. Aqui é só a pontinha do iceberg, né? Para a gente depois discutir, acredito. Coloquei aí, Márcio, o e-mail. Certo. E na oportunidade, boa noite a todos e todas também. Então, obrigado, Isabelle. Eu vou copiar. Desculpa, Márcio. Só desculpa, Isabelle. Eu botei 2 Cs aí. É Cleudo Gomes, tá? É cleudogomes@hotmail.com. Eu acho que agora tem mais um momento aí de vocês. Agradeço e eu estou me retirando porque pelo entardecer, inclusive, da hora também. Tudo de bom e obrigado, gente. Uma boa noite para todos. Tchau, foi um prazer te conhecer. E fora Bolsonaro! Bora! Bora! E toda a cosa. Pessoal, Até mais. até mais, Cleudo. Muito obrigado.